Olá, eu sou Letícia Januzzi, docente de Neurologia da FAMED UFAL e darei continuidade à parte 3 do tema acidente vascular cerebral. Essa aula se destina aos nossos alunos de graduação em Medicina e está sendo gravada em novembro de 2020. Uma breve agenda sobre os temas tratados na parte 3. Nós vamos dar continuidade ao estudo de casos que foram postados para vocês no Moodle e trabalharemos o AVC isquêmico com os conceitos de área de penumbra, trombólise endovenosa, trombectomia mecânica e craniectomia descompressiva. Então, começamos com o caso de Judite, de 36 anos, portadora de doença de Chagas, que apresenta subitamente um quadro de hemiparesia à direita, afasia de expressão e heminegligência à direita. Esses sintomas já nos demonstram um quadro focal. Ela é levada à unidade de emergência com 2 horas e 30 minutos do início dos sintomas, ou seja, o conceito de janela, que nós já trabalhamos em outras aulas, e ao exame ela tem um Glasgow de 10, frequência cardíaca de 50, respiratória de 18, saturando 95%. O NIH é 18, a escala de NIH, como vocês já sabem, quanto maior, pior o prognóstico desse paciente, denota uma lesão mais grave. Então, qual o diagnóstico provável? Trata-se de um AVC. Obviamente, não temos como diferenciar se o AVC é isquêmico ou hemorrágico apenas pela clínica, sendo necessário o exame de imagem, mas a artéria acometida, como nós vimos os conceitos na aula 1, é fácil de identificar pela sintomatologia da paciente. Então, um quadro de hemiparesia, afasia de expressão e heminegligência nos leva ao acometimento da topografia da artéria cerebral média, nesse caso, esquerda. O exame de imagem que nós solicitaríamos seria, no mínimo, uma tomografia de crânio simples, ou seja, sem contraste. Na questão do Moodle, nós colocamos para solicitar a tomografia simples mais a angiotomografia, como opção correta. E aqui nós vemos nessa fotografia 2 slides mostrando duas fotos de tomografia de crânio com 2 sinais precoces bem conhecidos. O primeiro aqui é o sinal da artéria cerebral média hiperdensa, em que numa tomografia sem contraste nós vemos a topografia do vaso um pouco mais esbranquiçado, mais hiperdenso, denotando que aqui há uma estagnação do sangue. E aqui nesse outro lado nós vemos a perda da diferenciação branco-cinzenta. Então aqui com edema de sulcos, e realmente se nós formos pegar aqui o núcleo caudado na adjacência do ventrículo lateral direito, a gente vê ele bem diferenciado, o que é substância branca, o que é substância cinzenta. E do lado esquerdo a gente perde essa diferenciação. Esses são sinais precoces que de forma alguma contraindicam o tratamento ou os tratamentos que nós vamos estudar nesta aula, mas que são sinais que indicam um AVC de grande monta. Qual a causa desse AVC? No caso em questão, nós temos uma paciente chagásica e durante a investigação, tanto com eletrocardiograma como com ecocardiograma, nós identificamos uma fibrilação atrial e no ecocardiograma um extenso trombo intracavitário. Então esse trombo aqui, ele pode se desgarrar, pequenos pedaços podem se desgarrar e soltar microtrombos para a circulação intra ou até mesmo extracraniana. Então, um AVC cardioembólico. Como nós trataríamos essa paciente? Então, nós já vimos o tratamento conservador e agora nós vamos partir para um tratamento realmente de fase aguda com algum tipo de intervenção. Mas, seguindo o nosso fluxograma, diante de uma suspeita de AVC, nós vamos monitorizar o paciente, aferir sinais vitais, coletar exames de sangue básicos, fazer a escala do NIH, e solicitar o exame de imagem, no mínimo uma tomografia simples de crânio, idealmente associada com angiotomografia cervical e intracraniana. E aí nós temos as nossas possibilidades de ser outra etiologia, ou os AVCs hemorrágicos, ou ter uma tomografia normal, que é tudo que a gente deseja para dar tempo de tratar esse paciente, ou uma área isquêmica que ainda pode ser potencialmente tratável. Então, no caso dessa paciente, a gente vai ter uma janela menor que 4 horas e meia do início dos sintomas e ela é uma paciente que não tem nenhuma contraindicação ao tratamento trombolítico. Esse tratamento trombolítico é feito com RTPA ou alteplase, na dose de 0,9 mg por quilo,
de forma endovenosa, com a dose máxima de 90 miligramas, e 10% dessa dose é feita em bolos e o restante em uma infusão contínua de 1 hora em bomba de infusão, tá? Então aqui nós brincamos com essa foto do todinho, né, que desentope aí praticamente tudo, mas a droga em questão é o RTPA ou Actilise, tá? Aprovada pelo FDA e pela Anvisa. Então a evolução do tratamento do AVC, ela foi muito importante ao longo dos anos e continua sendo. Então hoje em dia nós temos espaços dedicados, né, por vezes em unidades de tratamento intensivo ou até mesmo em unidades específicas para o tratamento do AVC, que são espaços físicos delimitados, não necessariamente de terapia intensiva, com equipe multi e interprofissional para a melhoria desses casos do AVC. Então, o AVC hoje é considerado uma urgência, tal qual o infarto agudo do miocárdio, mas a gente sempre faz essa comparação que o infarto agudo do miocárdio ele nem sempre foi uma urgência. Então, a primeira revolução no tratamento do IAM foi a descoberta da fibrilação ventricular e a possibilidade dos dispositivos de desfibrilação salvando esses pacientes de possíveis paradas. E a segunda revolução foi a descoberta dos trombolíticos, né, com o conceito de que tempo é músculo. Então, os trombolíticos são medicações que dissolvem possíveis coágulos, né, aplicados de forma intravenosa. Esse coágulo vai ser dissolvido, vai ocorrer a recanalização do vaso e potencialmente a reperfusão daquele tecido. No caso do infarto agudo no miocárdio, o coração, no nosso caso, o encéfalo. E qual a grande diferença entre o infarto agudo do miocárdio e o AVC? A grande questão, gente, é que o infarto agudo do miocárdio, ele dói. Então, frequentemente, esses pacientes são atendidos até mesmo com maior brevidade nas nossas unidades de emergência. Enquanto o paciente com AVC, ele pode inclusive estar afásico, né, com a dificuldade de comunicação e de informar adequadamente os seus sintomas. Então, tal qual o tempo é músculo, tempo também é cérebro, né? Hoje em dia nós sabemos que a cada minuto em que o paciente encontra-se tendo um AVC, 1,9 milhão de neurônios são perdidos, 14 bilhões de sinapses e 12 quilômetros de fibras mielínicas. Então é por isso que o nosso tratamento tem que ser ágil, rápido, a identificação tem que ser rápida e o tratamento também. Então nós comparamos sempre o tratamento do AVC como se fosse uma floresta em chamas, né? Se a gente não apagar esse fogo, ele vai continuar a se alastrar, né? Então nós temos que fazer alguma coisa de forma rápida para que isso não se perpetue. E é aí que eu chego no conceito de área de penumbra ou zona de penumbra. É a área que pode ser salva com o seu tratamento. Então aqui nós colocamos várias imagens de tomografia de crânio e um gráfico acima, onde o que está em vermelho demonstra para a gente o core isquêmico, tá? E o que está em verde é a área de penumbra. É a área que está em sofrimento, mas que ainda não foi isquemiada, não foi necrosada. Então, quanto maior é o tempo que se passa, maior esse core isquêmico vai se tornando e menor a área de penumbra. Então, quanto antes a gente agir nesse tratamento, antes a gente vai poder recanalizar o vaso e potencialmente reperfundir esse tecido. Quando o tecido já se encontra nesse estágio todo isquemiado, não existe mais indicação nenhuma de ser feito o tratamento. Mas se você encontra o paciente nesse estágio, o paciente ele pode ter uma sintomatologia muito ampla, porque toda essa área está em sofrimento. No entanto, a área necrótica realmente, a área que você não salva mais, ela ainda é muito pequena. Então esse é um conceito muito importante e aqui eu faço um feedback, né, do caso 2, né? Vamos rememorar o caso 2, em que a paciente, ela tinha uma sintomatologia, um NIH de 22, e a sintomatologia dela era muito mais extensa do que essa área isquêmica aqui, que essa tomografia nos demonstrava, tá? Então, aqui é uma área isquêmica na cerebral média, no entanto, aquela paciente tinha sintomas também de cerebral posterior. Isso, gente, naquela paciente, ela tinha um acometimento carotídeo. Potencialmente, a artéria cerebral posterior dela vinha da artéria carótida, tá? Ou então, ela poderia também ter um acometimento de coroideia anterior, mas potencialmente ali, como a gente exemplificou no caso, né? No caso 2, era realmente um acometimento de carótida.
Então, o que é que a gente tem? Ela tinha uma área em sofrimento muito mais ampla do que era a isquemia já estabelecida, em que pese essa isquemia estabelecida acabou contraindicando o tratamento dela de intervenção ou de trombólise naquele caso, tá? E aí, o diagnóstico do AVC, ele tem que ser ágil e ele tem que perpassar vários níveis. Então, nível 1, o público geral, por isso as nossas campanhas de AVC, que nós abordamos na aula 1. O nível 2, as equipes de resgate de paramédicos, né? Nós temos escalas e fichas específicas direcionadas para o SAMU, para as equipes de resgate. O nível 3, que são as nossas equipes de emergência, que podem ou não contar com neurologista nas suas portas de pronto-socorro. E o nível 4 são os times de neurovascular, que nós chamamos de times de AVC, né? São as pessoas que se dedicam ao tratamento e ao estudo da área. E aí aqui a gente sempre ressalta a importância do SAMU, né? No transporte rápido e eficaz desses pacientes para unidades hospitalares que tenham o exame de imagem, já que a gente sabe que o exame de imagem é prioritário num caso de suspeita de AVC, tá? E vamos estudar mais um pouco sobre a trombólise endovenosa. Então, a trombólise endovenosa, ela é aprovada desde 1995, tá? E ela começou sendo executada em até 3 horas no início dos sintomas, e existia, né, uma probabilidade de 30% de o paciente ter uma deficiência mínima ou de se recuperar totalmente em 3 meses após esse tratamento. Então, após esse estudo, que chama estudo NINDES, né, o trombolítico, a alteplase, no caso, foi aprovado. O tempo passou e esse tempo de administração do trombolítico, ele passou de 3 horas para 4 horas e meia, né, e aqui a gente tem no estudo ECAS, né, que o trombolítico, no infarto agudo do miocárdio, coloca aqui essa comparação, o number needed to treat, ou seja, o número necessário para tratar, é de 33. No AVC, se a gente aplica o trombolítico na primeira hora, o number needed to treat é de 2, ou seja, é um número necessário para tratar muito baixo, comprovando que o tratamento do AVC com trombolítico endovenoso, ele é extremamente eficaz e deve ser aplicado a todos os pacientes que não tenham algum tipo de contraindicação. Então aqui, só para ficar mais visual para vocês, o exemplo do infarto agudo do miocárdio, onde eu preciso tratar 33 pacientes para evitar uma morte. Isso é o que a gente chama de NNT, né? Number Needed to Treat. E aqui no AVC isquêmico, eu coloquei aqui, é necessário tratar 14 indivíduos para evitar uma morte ou incapacidade. E isso aqui só retornando um pouco nas primeiras 4 horas e meia, tá? Que é o tempo que a gente pode, em que nós estamos autorizados com segurança a injetar o trombolítico. Vale a pena dizer, gente, que hoje com o surgimento de técnicas de imagem multimodal, esse tempo ele vem sendo ampliado, não só para trombólise, como também para trombectomia. Mas o serviço ele tem que estar muito bem preparado para isso, muito bem estruturado. Então esse tempo é muito habitual, né? Então nós temos ainda esse tempo como padrão, mas alguns serviços, inclusive no Brasil, já estendem a trombólise em alguns casos, sobretudo para pacientes que acordam com o AVC e que nós não sabemos a hora do início dos sintomas, estendem até 9 horas, tá? Então, os critérios de inclusão para a administração do trombolítico é um AVC isquêmico em qualquer território encefálico, a possibilidade de iniciar a infusão com RTPA dentro das primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas, uma neuroimagem sem hemorragia e é um tratamento aprovado para adultos, muito embora os serviços que estão, né, mais azeitados no tratamento do AVC consigam fazer de forma tranquila também em crianças com autorização prévia. Os critérios de exclusão são vários, gente. Eu coloquei aqui checklist, por quê? Porque normalmente nos pronto-socorros nós usamos checklists realmente para identificar, né, se o paciente tem algum critério de exclusão para o tratamento trombolítico. Eu cito alguns para vocês, né? Se o paciente foi submetido a uma cirurgia de grande monta nos últimos meses, né? Se o paciente já teve um AVC hemorrágico, se o paciente fez uma punção licórica nos últimos 7 dias, se o paciente está com algum distúrbio de coagulação. Então, é uma lista muito grande de contraindicações que a gente pode deixar disponível para vocês também no ambiente do Moodle e vocês encontram facilmente. Eu preferi não colocar aqui
para não ficar tão extenso. Mas aí, prosseguindo o caso clínico 3, a paciente, a dona Judite, não melhorou e o NIH piorou um pouco, o NIH agora era de 20. O que você faria com essa paciente? Então, nós lembramos lá que a dona Judite fez um angio-TC e nós encontramos aqui na angiotomografia uma área de parada do contraste, tá? Então, você vê aqui a cerebral média direita, ela progride com o contraste, dando seus ramos, né? E a cerebral média esquerda, ela para aqui e você só tem o surgimento de um vasinho aqui, com certeza por circulação colateral aqui de trás. Então aqui, gente, está o trombo. O trombolítico, ele não foi suficiente para dissolver um possível trombo, né, que está aqui na artéria cerebral média esquerda. E aí nós entramos no tratamento endovascular, que é uma terapia que era considerada de resgate para os pacientes com contraindicação no trombolítico até 2014, e depois disso ela foi aprovada, inclusive, como tratamento de primeira linha, ou seja, em serviços que já têm a trombectomia funcionando de forma eficaz e que você tem a comprovação de que é um trombo grande num vaso proximal, né, um vaso grande do pescoço intracraniano, você pode até mesmo fazer a trombectomia como primeira linha, tá? Então, esse procedimento é feito com a inserção de um catéter, né, por via femoral ou radial, e a introdução de um dispositivo que puxa esse trombo, tá? E aqui a gente vê um exemplo do trombo que foi retirado aqui do território da artéria cerebral média. Muito recentemente, gente, agora no ano de 2020, foi publicado o estudo Resilient. Esse é um estudo brasileiro, tá? Em que a trombectomia mecânica foi testada para os pacientes com AVC do sistema público brasileiro. Então, esse foi um grande esforço de colegas que atuam na neurovascular, né? E o estudo foi positivo, inclusive interrompido precocemente por comprovar o benefício da trombectomia mecânica no Sistema Único de Saúde. Então, nós deveremos ter em breve aí a vitória da incorporação do tratamento de trombectomia mecânica no nosso Sistema Único de Saúde. Isso é uma notícia recente e que vocês precisam saber realmente porque é uma melhoria do nosso tratamento de AVC. Mas a sua paciente, infelizmente, mesmo depois desse procedimento, piorou, ficou sonolenta, sendo necessário entubá-la. E então, o que você faria? Nesse caso, gente, nós temos que partir aí para chamar o neurocirurgião, né? Então, aqui nós vamos ter que optar pelo tratamento de craniectomia descompressiva, que tem evidência de benefício nos AVCs extensos, né? Que é essa sigla que a gente pode abordar numa aula paralela, mas isso é uma outra classificação, a classificação de Bamford, que indica que a área do infarto é extensa, ou seja, provavelmente de cerebral médio ou de carótida. A idade do paciente menor que 60 anos, mas isso é um critério relativo. E a evidência de uma tomografia com um infarto agudo extenso, com pelo menos metade do território da cerebral média envolvida. Então, deve haver uma hipodensidade precoce envolvendo a topografia, deve haver sinais de edema cerebral na topografia córtico-subcortical, com compressão ventricular e apagamento de sulcos, e a paciente deve ter piora do NIH em relação à admissão ou história de piora neurológica desde o início dos sintomas. Então, isso está muito bem descrito, os critérios da craniectomia descompressiva, há muito tempo. Eu trago aqui um caso hipotético, na verdade um caso verídico, mas que não está dentro dos casos que foram postados no Moodle, de uma paciente aqui com uma lesão extensa de território cerebral média direita, né? Em poucas horas aí a paciente formou a hipodensidade muito bem delimitada aqui no território, né, da cerebral média direita, e aí foi realizado o procedimento de craniectomia descompressiva, né? É retirado uma parte da calota craniana. Esse osso ele pode ser desprezado ou colocado no subcutâneo para posterior recolocação. E aqui uma imagem tomográfica de 3 meses após, né? Aqui já sem edema cerebral, né? E a paciente recuperada e é um tratamento, na verdade, salvador, né? Claro que as sequelas que podem existir são importantes, podem ser importantes, mas ele está aqui elencado como um dos tratamentos nível 1A de evidência para o AVC isquêmico,
né? E junto com ela nós temos a trombólise endovenosa, até 4 horas e meia do ictus, a internação em uma unit stroke, ou seja, numa unidade de AVC, a aspirina para prevenção de recorrência precoce, a craniectomia e a trombectomia mecânica, gente, para lesões proximais, que, relembrando a vocês, são trombos, né, que se posicionam em grandes vasos, ou cervicais ou intracranianos, tá? Não menos importante, nós destacamos aqui o tratamento multidisciplinar, né, e interprofissional da reabilitação, né, em que a gente deve, o quanto antes, né, juntar aí os esforços de físio, psicólogo, fono, TO, né, até mesmo dentista também, na reabilitação e na readequação das funções desse paciente que foi acometido pelo AVC. Então, isso é importante, e é importante que se inicie dentro da internação hospitalar e seja continuado no ambiente ambulatorial ou no domicílio. Então, nós vamos agora para a parte 4. Aguardo vocês.